Vamos para Colossenses capítulo 2. Nós vamos ver hoje dos versículos 6 ao versículo 15. Nós estamos numa série expositiva no livro de Colossenses, né? Ou seja, a cada domingo nós estamos aqui lendo, meditando, né? Pregando um trecho dessa carta de Paulo à igreja em Colossos. Uma igreja em que o apóstolo Paulo nunca tinha andado lá, ele não conhecia os irmãos, salvo alguns irmãos daquela igreja, mas o evangelho chegou àquela cidade através do ministério de Paulo. Pessoas convertidas através da pregação de Paulo levaram o evangelho para a cidade de Colossos, para outras cidades lá perto, como Laodiceia, né? E lá o evangelho encontrou lugar, né? E nasceu uma igreja, e uma igreja genuinamente cristã, né? Uma igreja que cria verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, mas que, como em outras cidades, era uma igreja muito atacada por outras correntes de ensino religioso, né? Era atacada pelo próprio judaísmo, né? Que ensinava que a salvação dependia da obediência à lei mosaica, e mesmo aqueles que criam em Cristo, eles achavam que tinham que associar a fé em Jesus Cristo com a prática das obras da lei. Era uma espécie de sincretismo religioso. Deus faz uma parte e eu faço a minha parte, e aí se dá a salvação. Esse entendimento não é um entendimento antigo, né? Mas é um entendimento também presente nos dias atuais. Muitas das religiões, eu diria até que todas as religiões que não são genuinamente cristãs, né, elas ensinam assim, que a salvação depende em parte do esforço ou da ajuda do homem, né? E no nosso país, que é um país que se diz cristão, ele também ensina assim, né? O catolicismo romano, ele ensina assim: você tem que fazer a sua parte para ser salvo. Você tem que fazer boas obras, você tem que fazer caridades, você tem que fazer algumas penitências, alguns ritos para ser salvo. Mas Paulo, ele ensina na palavra de Deus que essa não é a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é que Cristo, ele é supremo e é suficiente para todas as coisas, inclusive para a salvação. Paulo diz, não só em Colossenses, mas nos seus escritos, os evangelhos que narram a vida do Senhor Jesus Cristo e que trazem palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, dizem o contrário dessas religiões, de todas as religiões. Eles dizem que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, né, estou parafraseando, tem a vida eterna, é salvo. A mensagem principal de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, é: Cristo é suficiente. Você quer ser salvo? Dependa unicamente de Jesus Cristo. Você quer ser salvo? Entregue a sua vida completamente a Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. A salvação está somente nele. Vamos então para o texto. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. O título da nossa mensagem, antes de começar a ler, é: Vivendo a plenitude de Cristo em um mundo de enganos. Vivendo a plenitude de Cristo em um mundo de enganos. Começamos a leitura. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados
e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Esse texto é mais um texto maravilhoso, né, que revela a obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos deu vida, né, quando nós estávamos mortos, a depender de mais nada. Eu não preciso de muletas para me sustentar, para ser salvo, porque Cristo é suficiente. Então Paulo, ele está aqui nesse texto fazendo uma defesa contra aqueles que ensinavam justamente isso. Olha, você precisa de outras coisas. Tudo bem, é bom acreditar em Jesus Cristo, é bom a fé em Jesus Cristo, mas isso aqui também é bom, isso outro também é bom, isso aqui é importante, tudo isso vai ajudar. Existem frases como, não, o importante é ter pensamento positivo, o importante é juntar todas as coisas, tudo que for bom, você pode juntar aqui, porque isso vai te ajudar na salvação. E por isso que nosso país é um país que se intitula cristão, mas na verdade é um país, na sua grande maioria, pagão, porque eles fazem esse sincretismo religioso. Eles são cristãos, entre aspas, acreditam em Cristo, mas acreditam também em religiões que ensinam justamente o contrário do cristianismo, ensinam justamente o contrário da palavra de Deus. Muitos cristãos são também adeptos ao espiritismo ou a outros tipos de religião. Muitos cristãos são adeptos quando eu digo cristãos, não cristão autêntico da palavra de Deus, mas os que se intitulam cristãos. Eles gostam das superstições, ou melhor, eles dependem das superstições, né? Eles gostam das simpatias, né? Eles têm muitas coisas que não, eu não vou fazer isso aqui não porque dá azar, eu não vou fazer não que isso aqui não é bom, não, é bom fazer isso aqui, no final do ano vamos vestir assim, vamos vestir assado para poder Deus abençoar o ano seguinte. Então faz uma salada de entendimentos que vão inteiramente contra o que é a palavra de Deus, e sem saber se coloca como uma verdadeira afronta à pessoa e à posição de Jesus Cristo. Coisas que aparentemente são inofensivas, na verdade afrontam a glória, a supremacia, a soberania e a suficiência de Jesus Cristo.
Paulo combate esse ensino aqui há aproximadamente 2000 anos atrás. E nós precisamos hoje combater esse ensino, porque ele é pagão, não é um ensino genuinamente cristão. E a verdade é que, ao querermos colocar outras coisas, outras crenças, misturar essa fé, fazer essa salada, você pode ter certeza, ao fazer isso, você exclui Cristo verdadeiramente. Ele não se faz presente. O Senhor Jesus, em sua palavra, deixa muito claro que ele não divide o seu lugar. O Senhor Deus, o Deus Trino, ele não divide o seu lugar, a sua posição com nenhum outro. Ele é soberano. Só ele é devido à glória de todas as coisas, inclusive a glória da salvação. Então, em resumo, esse texto ele vai combater esses ensinamentos, e Paulo ele vai defender, né? Lá na frente a gente vê que ele diz: olha, ele cravou na cruz a nossa dívida. Nosso pecado foi perdoado, completamente perdoado na cruz de Cristo. E quando é que isso se apropria na nossa vida? Quando isso passa a fazer parte da nossa vida? Eu já nasci perdoado? Talvez você pudesse pensar. Muitos ensinam até assim, né? Que a gente já nasce com um Deus, com um Cristo no coração. Não, a palavra de Deus revela que não. No momento em que nós entendemos a mensagem dos meus pecados, e quando isso acontece, aquele perdão do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, é nesse momento que os meus pecados são cravados na cruz. O meu escrito de dívida, que ele fala aqui na frente, é cravado na cruz. E ali eu tenho os meus pecados perdoados e tenho uma salvação por fé. Somente pela fé. Amém? Então, nessa série aqui nós estamos vendo claramente isso, e a gente precisa sair com esse entendimento: Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas. Por isso nós precisamos de uma vida totalmente centrada nele. Se Cristo é suficiente e supremo em todas as coisas, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que nos declaramos servos do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida tem que estar centrada nele. Centrada nele. Nesse trecho que nós estamos vendo hoje, nós então vemos que assim como começamos em Cristo pela fé, nós devemos continuar vivendo nele, pois nele temos plena salvação, libertação e vitória. Nós vivemos numa geração marcada por vozes que estão sempre concorrendo por atenção, né, e por influência, né? Nós temos sempre algo sendo oferecido a nós. E agora, né, nessa geração que nós vivemos, nessa era que nós vivemos, nós já amanhecemos ligando o celular, entrando no Instagram, e lá nós já somos oferecidos, né, já nos é oferecido ensinamentos, conselhos, né, frases de efeitos, né, pensamentos positivos, dentre eles também mensagens cristãs, né, fundamentadas na palavra do Senhor. Nós estamos sempre diante de uma grande concorrência
E quando você segue um influenciador, você está se declarando influenciado por ele. Talvez você não seja diretamente influenciado em tudo, mas você está dando abertura para ser influenciado. Eu não estou dizendo que todo influenciador vai ser prejudicial, danoso. Não. Eu sigo muitos influenciadores cristãos, sigo influenciadores de notícias, de esporte, de coisas diversas. Mas a verdade é, eles estão sempre querendo nos influenciar com seus pensamentos ou suas opiniões. E a gente fica ali, na verdade, num campo minado. Porque quando nós seguimos influenciadores, quando nós nos tornamos influenciados por aqueles que não têm conhecimento da palavra, que não têm conhecimento de Cristo, nós estamos, na verdade, nos colocando diante de um perigo, um grande perigo iminente. Nós estamos nos expondo, melhor dizendo, a coisas perigosas no que diz respeito aos nossos pensamentos e à nossa fé. Paulo, lá escrevendo aos Colossenses, nesse trecho, ele primeiro, nos 2 primeiros versículos, ele diz que, olha, tem um alicerce, tem uma base, tenham raízes profundas. Para quê? Para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Vamos ler novamente os versículos. Primeiro do versículo 6 e 7, ele diz isso, né? Das bases. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados. Radicados tem a ideia de enraizados, de ter raízes profundas, né? Firmes. E eu acredito que todos nós conhecemos, né? Muitas vezes, talvez até nem tão claramente, mas a profundidade de raízes de grandes árvores, ou até de árvores pequenas, né? Quando uma árvore é arrancada, normalmente nós nos admiramos com a profundidade e a quantidade de raízes que aquela árvore tem, né? Eu já vi, né, tratores arrancando árvores, né, e assim, árvores grandes, e é admirável. Muitas árvores têm as suas raízes muito maior do que a própria árvore, bem firmada. Quando a gente vai ali nas ilhas, né, do nosso terreno, né, a parte que é mais à margem do rio, a gente aqui chama de ilha, né, a gente vê as oiticicas, né, e a gente vê aquelas raízes tão grossas, profundas, e às vezes a gente vê a raiz saindo bem longe, né, até da árvore, né, raízes profundas. Paulo, ele usa essa figura de linguagem para dizer como nós devemos estar em Cristo. Olha, vocês creram em Jesus Cristo? Vocês foram salvos por Ele? Foram convertidos por Ele? Continuem nele. Como? Bem enraizados. Bem enraizados. Bem firmados. E aí ele não diz só isso, ele diz enraizados e edificados. Ele já passa para uma outra figura, né, de linguagem da construção, né, de construir edifícios. Olha, bem enraizados e crescendo, né, avançando alto, bem edificados, né, bem fortalecidos, bem firmes. E ele ainda usa outra
palavra, que é confirmados na fé, enraizados, edificados, confirmados na fé. Ou seja, uma fé sólida, uma fé que dá provas, é confirmada. A nossa fé, ela não pode e não é suficiente termos uma fé apenas verbal. Nós precisamos de uma fé sólida que é confirmada por obras. E aí, eu quero... Jesus é quem salva. E a fé em Jesus Cristo é que nos faz apropriarmos da salvação. E uma vez que nós temos fé, Paulo diz: olha, se mantenham, cresçam, continuem nessa fé. Eu entendi a mensagem do Evangelho, eu entendi acerca da salvação, eu creio em Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Agora ande nele, ande em Cristo. Não é só aconteceu esse momento tão maravilhoso na nossa vida, que na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu, e tudo foi ser alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas enquanto estou aqui nessa terra, eu tenho que andar nele. Essa é a exortação da palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes, um teólogo cristão, diz: a vida cristã não é um evento pontual, mas um processo contínuo de crescimento em Cristo. A vida cristã não é só um momento, ou não é marcada só por alguns momentos da nossa vida, mas de um processo contínuo de crescimento em Cristo. A fé que salva é a mesma que sustenta. Muitos começam bem, mas não permanecem. Muitos começam a sua caminhada na caminhada. Muitos até recebem a Cristo, mas passam a viver só esperando momentos de emoção, circunstâncias. Você está enraizado em Cristo? A sua fé está enraizada em Cristo? Opiniões, influências têm te cercado, têm conquistado espaço na sua mente e coração? Sua fé está crescendo ou fica oscilando? Paulo nos chama aqui para que nós cultivemos profundidade. Como é que nós fazemos isso na prática? Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo sabemos disso. Palavra, oração, comunhão, adoração, são práticas que precisam ser cultivadas e vividas simultaneamente, de maneira constante nas nossas vidas. Não vivamos na superficialidade, mas possamos estar permanecendo em Cristo. Como diz lá em João, capítulo 15, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Para que nós estejamos com vida e produzindo frutos, nós precisamos alerta aos irmãos de Colossos que eles devem vigiar para não ser enganados por ensinos humanos que parecem profundos, mas não têm Cristo como centro. Pois tudo que não é fundamentado em Cristo vai levar ao erro e o afastamento da verdade. A palavra enredar que ele usa aqui traz a ideia de ser levado com pressa. E é interessante, irmãos, como nós vemos, ou nós mesmos podemos
viver um pouco disso. Quando surge uma ideia nova, quando surge um influenciador novo, ele bomba na internet e as pessoas são levadas pelaquele pensamento, pelaquela ideologia, né? E muitas vezes essas coisas, esses pensamentos, nos tiram depressa da centralidade em Cristo. Paulo, ele diz, olha, não deixem que as pessoas venham te enganar com ensinamentos vãs, com vãs filosofias. Tem frases tão belas, tão bonitas, né? Tão, às vezes, intelectuais. Às vezes, pessoas usam frases de efeitos ou palavras que não são muito comuns e as pessoas acham bonito e começam a repetir isso. Não, eu estou cultivando uma vida com resiliência. Você vai perguntar o que é resiliência, a pessoa não sabe o que é, mas gosta de botar lá no Stories, né? E são levados por essas vãs filosofias. Nós não podemos estar incluídos nesse meio, porque se não tem Cristo como centro, se não tem Cristo como base, é perigoso, porque vai tentar nos tirar de Cristo, da centralidade em Cristo. As filosofias lá eram que tradições humanas, princípios do mundo, e elas não eram baseadas em Cristo. Nada diferente dos dias atuais. Todo ensino que não tem Cristo como centro é, no fim, vazio, ainda que pareça belo e sofisticado. Todo ensino que não tem Cristo no centro é em si vazio, mesmo que seja bonito, mesmo que tenha uma frase que impacte, né? Uma boa rima, mas é vazio. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, para reforçar aqui esse ensino. Ok, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A ideia aqui, diz, olha, não dê crédito a qualquer ensino, né, a qualquer religião ou espiritualidade, mas observe, né, se procede de Deus. E hoje, irmãos, nós temos uma grande vantagem em relação àquelas pessoas para quem Paulo estava escrevendo. Hoje nós temos a Bíblia por completo. Naquele tempo não. A Bíblia estava sendo escrita através da vida daquelas pessoas. Na vida daquelas pessoas. Paulo foi um dos que tem maiores escritos no Novo Testamento, 13 cartas. Inclusive essa que chegou até nós. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. E a nossa fé é fundamentada na convicção de que a Bíblia é palavra de Deus, perfeita, inerrante e infalível. Nós escolhemos crer que o que tem contido aqui é de fato a palavra de Deus. Nós acreditamos nisso. Então, como é que nós vamos saber se os ensinos são verdadeiros ou são falsos, né? Se os espíritos procedem de Deus ou não? Pela lente da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vamos julgar. Não é pelo que eu acho. Não é porque eu gostei da maneira daquela pessoa falar. Às vezes as pessoas falam com muita convicção.
Eu posso estar aqui falando com muita convicção, mas vocês têm que olhar se o que eu estou falando aqui nesse momento é aprovado pela palavra de Deus. Se não for, não dê ouvidos a mim. Escute a palavra. Nós temos esse grande privilégio. Nós temos acesso à palavra de Deus. E ela nos faz crescer, nos faz enraizar em Cristo e nos faz discernir os enganos. Então, observe se aqueles influenciadores, se eles são aprovados pela palavra de Deus. Observe se os ensinos, aquilo que você tem dado ouvidos nas redes sociais ou de pessoas, se no centro está, se tem a sua centralidade em Cristo. Dos versículos 9 a 10 nós vemos a suficiência plena de Cristo. Paulo diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoado. Aqui está o centro do coração, da mensagem. Cristo não é parte de Deus. Ele é plenamente Deus. Cristo é a plenitude de Deus. Essa afirmação, ela fundamenta a doutrina da Trindade. Muitas religiões, que seguem até a Bíblia, eles não acreditam que Jesus é Deus. E por não acreditar nisso, eles falham no ponto central, naquilo que é mais importante. Porque a Bíblia revela que Cristo é Deus, que o Filho é Deus, que nele habita toda a plenitude de Deus. Nós vimos isso no capítulo anterior. Cristo é a revelação de Deus aos homens. É o Deus que vestiu pele, carne, que se fez homem como nós para se sacrificar em nosso lugar e para dar de maneira clara e conclusiva toda a revelação de Deus. Porque Deus ele veio se revelando no decorrer da história da humanidade. As primeiras pessoas que viveram, elas não tinham o conhecimento de Deus que nós temos hoje, porque Deus foi se revelando progressivamente ao longo da história da humanidade. Mas em Cristo, há cerca de 2000 anos atrás, nós passamos a ter a revelação completa de Deus. Hebreus fala isso. Ele é a revelação completa, a completa expressão de Deus. E hoje nós, pela palavra de Deus, temos acesso a esse conhecimento. Então, aqui nós vemos a suficiência plena de Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Cristo não apenas revela Deus, Ele é a própria plenitude de Deus em forma humana. Logo, buscar algo além de Cristo é negar a suficiência de Cristo. Muitos vivem como se faltasse algo. Muitos até que se dizem cristãos vivem como se ainda tivesse faltando algo na sua vida cristã. Não falta. Nós temos Cristo. Nós temos a plenitude de Deus. O que nos falta é viver conforme aquilo que nós já temos. Andar nele. Radicados, edificados e confirmados nele, como disse os primeiros versículos desse trecho.
Paulo nos diz que nós já estamos completos. Pare de viver como quem está em falta espiritual. Viva como quem já recebeu tudo, porque já recebeu isto. Deus não falta te dar nada. Se você tem Cristo, você já tem tudo. Então, eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu tenho a convicção e a certeza de que sou plenamente feliz. Não me falta mais nada para ser feliz, porque eu tenho Jesus. Eu tenho circunstâncias adversas na minha vida, mas não são essas circunstâncias que vão ditar a minha felicidade, porque eu tenho a Cristo. Eu não estou incompleta. Minha vida não vai estar completa quando eu conquistar algo, quando eu realizar sonhos da minha vida. Às vezes a gente vive assim, pensando, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu passar na faculdade tal, né? Quando eu tiver um emprego tal, né? Quando eu tiver a minha família toda constituída, e a gente vive olhando para frente. E o interessante é que quem vive assim, chega lá na frente e não tem mais para onde olhar, já está velho. E chega à conclusão, eu não fui feliz. Quem tem Cristo e tem ciência do que é ter Cristo na sua vida, pode ter a certeza e a convicção de afirmar, eu sou feliz. Eu não serei feliz, eu sou feliz, eu tenho Cristo no meu coração. Esse é o maior presente, é o máximo que eu poderia ter na minha vida. As outras coisas serão acrescentadas, serão retiradas, mas o que eu necessito, não só para essa vida aqui, mas para toda a minha eternidade, Deus já me deu. Cristo Jesus, Ele próprio, habitando em meu coração. Você quer ser feliz? Tenha toda a plenitude de Deus dentro de você. Tenha Jesus Cristo dentro do seu coração. Creia em Jesus Cristo, não conforme as tradições que o texto fala aqui, mas conforme o que a palavra de Deus revela. Você será feliz, não daqui a uns dias, não daqui a um tempo, mas você será plenamente feliz hoje, amanhã e sempre, porque tem a Cristo. Aleluia. Amém. Segunda Pedro 1:3 reforça isso. Eu vou ler aqui rapidamente, não precisa abrir. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à plenitude, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Nós temos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui tem um sentido de santidade, do que nós precisamos. Por quê? Por causa do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Viver a glória do Senhor é maior do que qualquer glória que esse mundo pode dar. Maior do que qualquer coisa. A gente não é capaz de imaginar, né? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Mas é glorioso. E esse é o momento final, e esse final não é que é o momento que acaba, mas é o final que dura para a eternidade. Quando Cristo morreu na cruz e nós cremos no seu sacrifício, a Bíblia diz que nós fomos salvos. Quando nós estamos crescendo e andando nele, a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos no processo de santificação nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz também que nós seremos salvos
no sentido completo de que quando morrermos ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos na glória do Senhor. E essa glória é indescritível, humanamente falando. Versículos 11 a 13. Deixa eu apertar o passo aqui, que já estamos bem estendidos aí no horário. Vai falar da verdadeira transformação espiritual. Paulo fala da circuncisão espiritual, sepultamento no batismo e ressurreição em Cristo. Vamos lá. Circuncisão era o que o povo judeu fazia com toda criança, homem que nascia no 8º dia. Ele cortava o prepúcio da criança, né? Que era hoje se assemelha ao que seria uma cirurgia de fimose, né? Ali era uma marca no corpo que aquela pessoa era um judeu, estava inserido no povo de Deus, era uma circuncisão da carne. Quando Cristo veio, essa circuncisão ela não tem mais valor, porque agora passa a ser povo de Deus quem tem Cristo na sua vida. E aí passa a ser a circuncisão no coração. Eu não preciso mais de uma mutilação física para mostrar ou para adentrar no povo de Deus. Mas quando eu tenho Cristo, essa circuncisão, essa marca, agora ela é espiritual, né? Então Paulo diz, olha, os judeus dizem que você precisa fazer a circuncisão para ser salvo. Não, o que salva é a circuncisão no coração. O que salva não é fazer ritos. Hoje as pessoas, elas se dizem, né, eu vou usar aqui não como de maneira desrespeitosa, mas do entendimento que nós temos. As pessoas acham que basta fazer alguns ritos, por exemplo, do catolicismo. Não, tem que batizar a criança, depois tem que fazer aqueles outros ritos, né? Tem uma sequência de ritos lá que eles colocam, mas basta fazer isso. E a vida? Não importa. Você pode pecar o que for, fazer o que quiser, né? Você pode adulterar, você pode enganar, pode ser corrupto, pode ser mentiroso, né? Mas o que importa é se você fizer esses ritos e estiver lá, né, fazendo a cerimônia, você está salvo. Muitos lá no judaísmo faziam assim, só os ritos, mas o coração não estava em Deus, não estava em Cristo. De nada vale também nós que nos dizemos cristãos evangélicos, né, porque cremos no evangelho, se nós apenas dissermos, não, eu sou convertido, um dia o pastor pregou, eu acreditei, levantei a mão e aceitei Jesus Cristo, mas daí em diante minha vida não mudou em nada, continuei sendo a mesma pessoa, mentirosa, enganadora, né, e em uma série de outros pecados. Não teve confirmação da fé. Paulo diz, olha, sejam confirmados. A fé que salva, ela transforma vidas. Ela vai transformar. Não basta apenas dizer assim, o que salva não é você levantar a mão, né? Que criou-se isso no meio dos crentes. Não, eu levantei a mão. Para crer em Jesus Cristo não precisa nem levantar a mão. O que basta é a fé verdadeira e a transformação da atitude. Aquele homem não vive mais, agora morreu. E é outra figura aqui que Paulo usa nesse tempo. Olha, vocês foram sepultados com Cristo no batismo. O batismo não é apenas um ritual criado. Foi instituído por Cristo para demonstrar uma realidade da fé. É um ato simbólico que demonstra o que aconteceu. No batismo, nós dizemos que morremos para o mundo, morremos para nós mesmos e agora renascemos em novidade de vida em Cristo Jesus. Assim como Cristo foi sepultado
ao descermos as águas naquele símbolo, que não é aquele símbolo que salva, mas aqui eu estou dizendo que ali, eu estou declarando para todo mundo, ali eu disse, olha, o velho Eide morreu e foi sepultado. E agora quando levanta, assim como Cristo ressuscitou, agora eu vou viver, eu estou vivendo em novidade de vida. E essa novidade de vida é o quê? Obedecendo a direção do meu Salvador, do meu Senhor. Eu agora sou de Cristo. Então ele falou de circuncisão, transformação no coração, sepultados com ele na morte pelo batismo, né? Um símbolo de que agora vivemos em uma nova vida, né? E ressuscitados com ele, né? Para essa nova vida. Isso aponta para a nossa união com Cristo, né? O cristão, ele não apenas imita Cristo, ele está unido a Cristo em sua morte e ressurreição. Religião pode mudar até alguns comportamentos. Cristo muda corações. Religiões, inclusive evangélicas, podem mudar comportamentos. Você pode aprender algumas atitudes práticas do cristão. A paz do Senhor, né? Você não diz mais olá, irmão, você diz a paz do Senhor. Você aprende algumas palavras, né? Olá, varão, né? O pessoal usa. Você aprende alguns ritos. Mas o que precisa acontecer é a mudança de coração que só Jesus pode fazer. Nem você mesmo, pelas suas forças e vontade, você não pode mudar o coração. Só Cristo muda. Só o Senhor muda o coração. Amém? Então, essas atitudes, elas são fundamentais para as nossas vidas. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? E para a gente encerrar, os versículos 14 e 15, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui Paulo está falando do cancelamento do escrito de dívida. O que é esse escrito de dívida? São os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. E essa morte, ela foi física, consequência física, o pecado lá em Adão, no começo, como ela também e principalmente, ela é a separação eterna de Deus, a condenação. O que o próprio Jesus Cristo disse como o inferno. Os pecados, nossos pecados, potencialmente nos levam ao inferno. Quantos pecados é necessário para que eu seja condenado? Um pecado. Quantos crimes é necessário para que uma pessoa seja enquadrada como um criminoso? Um crime só. Um só pecado é suficiente para nos condenar. E às vezes a gente acha, até pela nossa cultura, e diz: não, eu não sou uma pessoa tão pecadora assim, não. Porque eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não quero nada de que não é meu. E aí a gente cria um senso de justiça e de justiça, né, das nossas vidas. E a gente acha, não, eu estou
ali melhor do que talvez a média. Eu estou entre os que vão ser salvos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: rapaz, fulano, diante de alguém que morreu, disse: se fulano não for salvo, não tem quem seja mais salvo não, porque era uma pessoa boa demais. Vocês já ouviram isso aí? E sabe o que pior? É que crentes começam a balançar a cabeça e se esquecem que não é a bondade no padrão, né, de justiça humana que salva. O que salva é o cancelamento dos pecados, que só é possível através do sacrifício de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, ele encravou na cruz a nossa ficha suja, nosso escrito de dívida. Sabe o que significa o escrito de dívida do que Paulo está dizendo aqui? É como você, rapaz, você está comprando fiado, né? Hoje agora é mais diferente, né? Que as pessoas agora no cartão, não tem muitos que não vendem mais fiado, mas até pouco tempo, e alguns ainda vendem fiado, tem a ficha, né? Minha mãe tinha uma farmácia que tinha muito fiado e quebrou a farmácia, né? Quebrou a farmácia, fechou, porque era fiado demais. E a gente alugou o prédio lá, levamos as fichas para lá, ela foi olhar as fichas dos fiados. Não dava para botar outra farmácia agora. Então, assim, o escrito de dívida aqui é o quê? É o fiado, né? Você está devendo. Só que nas nossas vidas, de maneira espiritual, o nosso escrito de dívida, a gente não consegue pagar. A gente não paga pecados. Não consegue, nós não temos potencial para nos redimir dos nossos pecados. Só Cristo que é perfeito. O Cordeiro de Deus, perfeito. O seu sangue na cruz, que apaga o nosso escrito de dívida, a nossa ficha suja, que crava lá na cruz o nosso pecado. Só Jesus Cristo salva. Então, em Jesus, quem está em Jesus tem o seu pecado cancelado, né, de maneira completa, cravado lá na cruz, e o triunfo sobre os poderes do mal. No final ele vai falar dos poderes do mal, eu não vou mais me estender aqui por conta do horário. Mas fica claro aqui, o meu desejo é deixar claro de que Cristo é suficiente para nos salvar, né? E Ele não é suficiente como se tivesse outros que também pudessem. Só Ele é suficiente para salvar. Só se os nossos pecados que nos levam para o inferno, sem Cristo, o Eide está no inferno, estaria no inferno. Eu nunca matei, não roubei, diante da sociedade acredito que tem um bom testemunho, mas sem Cristo, condenação para mim. Porque o que salva não são as minhas boas atitudes, elas não são suficientes para cobrir os meus pecados. Não são suficientes para cobrir um só pecado. Só o sangue de Jesus Cristo. Então, se você ainda não tinha, de repente, ouvido a mensagem do Evangelho como está sendo anunciado, procure observar na palavra de Deus se isso é verdade, o que estou ensinando é verdade. Se você constatar que é verdade, creia, porque disso depende a sua salvação e a sua vida. Creia. Eu sempre gosto de dizer, de repetir. Essa convicção é tão forte no meu coração e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Crer em Jesus como Salvador, como diz as Escrituras, que eu quero para todos aqueles que eu tenho a oportunidade de falar. Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus como seu Salvador. E você que crê em Jesus, amado irmão,
não vivamos na superficialidade. Andemos nele. Não deixe que as circunstâncias ou as vozes, as influências, os influenciadores nos desviem de andarmos em Cristo, enraizados, edificados e confirmados nele. Vamos ter uma vida cristã autêntica, visível. Vamos mostrar através de obras, de ações, o que Deus já fez na nossa vida. Vamos mostrar através dessas obras a luz de Cristo. É isso que a palavra nos chama a fazer. Porque as pessoas vão acreditar nessa mensagem se elas virem a transformação nas nossas vidas. Agora, se a nossa profissão de fé for desconecta da nossa vida, ela perde a força. Ela se torna quase que inofensiva, né, contra as trevas. Agora nós precisamos mostrar no andar em Cristo de que Ele está em nós. E em nós também habita toda a plenitude de Deus, porque habita Cristo.